Olha, Êxodo, capítulo 20, versículo 3, 4, 7 e 8. Não terás outros deuses para ti. Não farás para ti imagem de escultura. O outro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muito bom. O quarto: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tchau, até domingo. Olá, crianças! Mais uma vez eu estou aqui, estou morrendo de saudade de vocês. Isso já é a segunda semana que não tem culto, não posso ver vocês. Não dá, né? Nós temos que orar mais para essa pandemia terminar logo, a gente poder brincar, né? Aqui na igreja, correr para lá, correr para cá. Então, né? Mas enquanto isso não acontece, toma cuidado, usa máscara, álcool em gel, né? Saia só se for necessário. Então não brinque com isso, tá bom? Estamos aqui para aquela nossa segunda lição, mas antes de começar qualquer coisa, eu vou orar com vocês. Então, onde você estiver, se estiver aí na salinha, se estiver na sua casa, aonde você estiver, ore comigo, tá? Vamos pedir pelas pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão perdendo pai, mãe, por causa desse problema da pandemia. Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu amor tão especial para com nossas vidas. Abençoe as crianças do nosso Brasil, as crianças que vão me ouvir. Abençoe para que elas consigam não perder nunca a esperança de que o mundo vai voltar ao nosso normal, mas também não perder a esperança de que Jesus Cristo é o nosso grande Rei, o nosso Salvador, e Ele vai tomar conta de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a nossa história agora, que é uma história meio difícil, mas temos toda a certeza que há grandes lições do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Muito bem, eu nunca consigo contar uma história, nunca consigo falar com vocês, ter essa aula, sem o quê? Sem a presença da minha amiga, a Filó. Ela aí, ó. Hoje eu nem chamei a Filó e ela já está aqui. Ei, Filó! Não chamei você, eu estava te apresentando. Uai! Você tá que tá, né? Eu tô com pressa. Ô, Filó, eu fiquei sabendo aí que você fez a tarefa? Tio, eu fiz. Que legal. Os meus amiguinhos fizeram. Olha, eu ainda não recebi, porque eles ainda não receberam a aula, mas... Não, eles receberam, mas não tiveram tempo ainda, mas eu acho que eles vão fazer. Você gostou da tarefa? Tio, gostei. É muito importante saber isso. É muito importante mesmo saber tudo isso, não é verdade? Claro, tio. Porque a gente... Gostei. a gente aprende da palavra de Deus, não é verdade? E sempre o pastor está falando dos mandamentos. Isso, os mandamentos que Deus deixou para o seu povo, para que o seu povo vivesse bem. É isso aí. Sim. Filó, semana passada nós aprendemos a lição sobre a história. Como é que é o nome mesmo daquele lá? Quem? Eu vou ajudar. O tio, eu sei.
Sabe? Então fala. Tio, como mesmo que começa? Começa com Não, só fala isso, só isso. Mica. Tio, viu? E aquela, Lembro. aquela história acabou bem ou acabou mal? Tio, Ah. acabou mal. Acabou mal. Porque tem uma coisa muito ruim acontecendo com aquele povo. O que era? Não tinha rei. E as pessoas faziam as coisas do jeito que eles queriam. Olha. E cada um queria uma coisa. Você aprendeu a lição, mas no ponto central. Sério? Não havia rei e cada um fazia o que achava melhor, né? Aos seus próprios olhos. Bom, houve naquela história de Mica roubo, idolatria, ameaças, corrupção. O sacerdote que era para ser um homem de Deus, ele estava adorando outros ídolos, não é verdade? Um monte. Tio, eu fiquei assustada com tantas imagens. Eles não fizeram a tarefinha. Não pode ter. Não pode ter? Outros deuses. Eles imagens. não fizeram a tarefinha mesmo. Não poderia ter outros deuses. Né? E tinha um monte de deuses. Né? A casa dos deuses de Mica estava lotada, né? Então, o autor, quem escreveu o livro dos Juízes, ele tinha uma mensagem para falar, né? Que precisamos urgentemente de um rei, de um salvador, de alguém que arrumasse essa bagunça, porque todo mundo havia perdido o juízo em Israel. E aí, agora, Filó, eu tenho vou contar outra história que a Marcela pediu para eu contar. Quem? A tia Marcela? Tia Marcela pediu para eu contar. Espero que seja fácil. Ai, olha, essa lição, difícil. Difícil. Ai, pior que a outra. Então nós vamos contar essa história e no meio, se você tiver alguma dúvida, você vai perguntando para mim, tá, Filó? Tá e bom, se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar para você. Tio, isso não é bom, não. Isso não é bom, não. Tá bom? Então vamos contar a história. A história começa com... Então, nós paramos naquele momento em que Israel havia perdido o juízo, né? E essa história agora, a história de um levita e a sua concubina. Você sabe o que era um levita? Tio, levita você falou na outra aula. E o que era um levita? Que cuidava das coisas espirituais da igreja. Era aquela pessoa lá, a família, né, que Deus escolheu dos 12 filhos de Jacó, que ia cuidar das coisas da igreja, das coisas dos assuntos religiosos, ia trabalhar no templo. Isso. E esse levita, não sei se era o mesmo, parece que não era o mesmo de Mica, mas esse levita, ele fez o quê? Ele estava com a sua concubina. Tio, mas isso eu não sei o que é essa concubina. Concubina é uma amante. Sabe o que é uma amante? Não. Quando você for adulto, você vai entender melhor. Mas... Tio, mas agora eu vou ficar a vida inteira sem entender. Não, vai entender, eu vou tentar explicar. Porque as coisas da Bíblia são para as crianças também. Meu pastor disse. Mas concubina ou amante que nós falamos hoje é aquela mulher que não é a esposa, a esposa verdadeira da pessoa, do marido. É a número 2. É a número 2, exatamente. É aquela que ele, assim, não é a esposa que ele casou, é uma que ele está saindo, mas não é a mulher dele. Essa algo escondido? E totalmente escondido. Pecado, é adultério. É adultério. E esse levita estava saindo com a sua amante, a sua concubina. Aquela mulher que não era a sua esposa. Sim. Né? E ele saiu lá de Jerusalém, de Judá, e foi procurar um lugar aí e tal. E aí, sabe o que aconteceu?
A mulher, aquela concubina, a amante, vou chamar ela de a mulher. A mulher, ela cansou do levita, não sei se ele era chato, o que ele era, e abandonou o levita e foi lá para a casa do pai dela. O sacerdote, ele fez o quê? Ele foi atrás da concubina. Ainda bem, né, tio? Não sei. Não. Acho que ele deveria ter ido atrás da esposa dele, não é verdade? Tio da Nossa. número 1. Da verdadeira, daquela... Agora eu tô entendendo, tio. Então, É uma mulher, ele tem que ficar com uma, a número 1. aí ele chegou lá e o pai da moça até gostou. Por quê? Porque na época não era bom uma mulher divorciar. Na verdade, ela não era nem divorciar, abandonar aquele que sustentava ela, assim. E o pai ficou lá, ele ficou alguns dias na casa do pai, tudo, né? O tio do pai da moça. Do pai da moça. Tipo, quase sogro. Quase isso. Mais ou menos. Então, ele falou, bom, agora já fiquei alguns dias aqui, eu vou embora. Pegou a sua concubina, pegou seus animais. Ele levou a mulher de volta? Hã? Ele levou de novo a mulher? Levou de novo a mulher. Tá. Levou os seus animais, tudo. Falou, agora eu vou voltar lá para minha casa. Vou voltar lá para minha casa e tal. E eles começaram a viajar. Na época não tinha trem, não tinha avião, não tinha carro. Eles viajavam a pé mesmo. Iam andando a pé. Difícil. Em cima do lombo de um animal. Tinha comida? Tinha comida, sim. As pessoas tinham como comer, tudo. Bom. Aí eles tentaram chegar numa cidade onde os seus parentes, né, moravam, habitavam. Então, quem eram os parentes do levita? Qualquer um dos 11 das tribos, ou das 12 tribos de filhos de Jacó. As 12 tribos de Israel. Dan, Judá, Issacar, Benjamim. Aí eles aceleraram. Aí eles aceleraram o passo e chegaram em Gibeá. Como? Chegaram numa cidade chamada Gibeá. Era longe. Era longe, né? Essa era a cidade em que os benjamitas moravam. Os filhos de Benjamim. Daquela tribo. Da tribo de Benjamim. Sim. Eles moravam lá. Eles eram gente boa. Então, calma lá que nós vamos chegar lá. Aí começaram a perguntar, né, o levita, tem um lugar para eu ficar aqui, não tem problema, eu não preciso da sua comida, eu tenho comida suficiente, só preciso do lugar para passar a noite com meus animais. Não achou nenhum lugar. Estavam cansados. Estavam cansados. Aí virou uma praça. Vamos fazer o seguinte, vamos dormir aqui na praça. Falou. Vou dormir aqui na praça. Já dormiam na praça aquela época? O povo já meio que dormia na praça naquela época lá. Então, não tem problema, a gente dorme aqui na praça. Ajeitaram as coisas, tal, assim, né? Desceram a carga dos animais, estavam ali na praça, quando de repente chegou quem ali? Chegou um senhorzinho. Do nada. Do nada, esse senhorzinho chegou correndo, olhou para eles e falou, vocês estão loucos? Não fiquem nessa praça, essa cidade é violenta. Mas quem é que morava naquela cidade? Eram os benjamitas. Era o povo de Deus que morava lá. Não é estranho isso? Aquela cidade deveria ser uma cidade em que eles... Do bem, que hospedavam todo mundo. Mas esse senhorzinho chegou e falou, não fica aí. Quer dizer que era perigoso. Era muito perigoso. Sim. Essa cidade é uma cidade violenta. E esse senhorzinho, que ninguém sabe quem é, não deram nome para ele, sabe? Ele fez o quê? Ele pegou o levita, que era o viajante, e levou para sua casa. Ele, sua esposa, seus animais. Não. A esposa tava, não era concubina. Desculpa, eu vou falar a esposa, mas era concubina. Pode me corrigir, tá? Se eu falar que era esposa, porque era concubina dele mesmo. Tá bom. E aí, Filó, o que acontece? Eles estão lá comendo, né, conversando, batendo papo.
o que acontece? Foram dormir. Os homens maus daquela cidade, sabe o que eles fazem? Não. O quê? Batem na porta. Ai, tio, que medo. Eles batem na porta. Pá, 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 pá. Abra a porta aí, senhorzinho. Nós queremos pegar esse homem que está aí dentro, aí, que era o levita. Nós queremos bater nele, nós queremos abusar sexualmente dele. Que pavor. Que maldade. Igual aparece no jornal. Apareceu no jornal, né? Essas coisas feias. Essas coisas feias. Sim. Olha só o coração das pessoas, como era um coração muito mau. É mesmo. E aí o Senhor falou, não faz isso, deixa ele aqui, ele é meu hóspede. Não deixou. Lembra que Deus destruiu uma cidade Inteira. por causa disso? A Sim. cidade de Ló. Cidade onde Ló morava. Cidade de Sodoma e Gomorra. Os homens maus daquela cidade bateram na porta e falaram assim, manda esses homens, esses visitantes para nós vamos abusar deles. Mas Ló não permitiu isso. Deus não permitiu isso. Né? Falei, Ló vai ser Deus. Mas vamos voltar lá. E aí o que acontece? Né? Esses homens maus chegaram na porta e queriam, e depois de conversarem, eles pegaram e entregaram a mulher, a concubina, para os homens maus. Sério, tio? Triste, né? Deixaram a mulher correndo perigo. Deixaram a mulher correndo perigo. Entregaram. E aí eles bateram nessa mulher a noite toda, abusaram dela. Olha que coisa feia. Tio! Oi. Eu vou falar isso um pouquinho baixo. Fala. É aquilo que fala lá no Datena. Estupro. E aquilo mesmo, Tio, minha mãe falou que é muito feio isso. É muito feio. Estupraram ela. Isso, essa aí mesmo. Foi muito feio o que fizeram. Muito Tio, feio. Já naquela época. Você vê que o coração do homem é maldoso. Sempre foi ruim. Mas vamos continuar a história. Tô chocada. Eu também, olha, eu leio essa história e fico chocada. Aí na manhã seguinte, o levita dormiu sossegado. Esperou até a manhã seguinte para ver o que tinha acontecido com a concubina dele. Uai. Você vê se pode. Na verdade, né, Filó, a gente fica perguntando quem que é o pior de tudo, né? Tio, mas ele ficou esperando a mulher morrer dormindo sem nada. Ficou lá a noite toda. Não foi ver como estava a mulher no dia seguinte. É muito covarde. É muito covarde. É muito covarde. Muito. E aí, quando ele chegou lá, a mulher estava o quê? Ela estava morta. Deixaram ela morta na porta da casa do senhorzinho. Aconteceu o pior. Aconteceu o pior. No outro dia de manhã. Coitada da moça. Sofreu muito. Sofreu demais. Mas é a realidade. Foi uma coisa terrível. A gente tem que saber. Foi uma coisa muito feia que fizeram lá. Essa história está escrita lá na Bíblia. Né? E aí, o que o levita fez? O levita ficou chateado, magoado, revoltado. Ao invés de procurar conselho, a polícia da época, que eram os juízes, que nós estamos aprendendo, ele poderia ter procurado juízes, mas sabe o que ele fez? Ele fez uma coisa terrível também. Pior? Ele picotou a mulher. Não, de verdade? De verdade. Olha, De verdade? história de terror. Igual dos filmes. Seu coração Não, ruim é filme de do criança, homem. eu não assisto. É um filme, quase um filme de terror mesmo. Tio, nunca choquei tanto. Tô chocado Também. também. Eu leio essa história e fico chocado porque ela mostra como é o coração do homem. Do homem você quer dizer, tio, que é de todo mundo, né? Se não fosse Cristo na vida e para acabar com um pouco do mal, um dia ele vai acabar com todo o mal nessa terra, eu não sei onde estaríamos, Filó. Porque na história, a gente pensa que essa história é história terrível,
Mas na história aconteceram outras coisas terríveis. Que coisa, Muita tio. história. É muita ruindade Você vai aprender na escola, algumas coisas assim, você vai ver. Ó, olha, aí vai conhecer a história de Ruanda, né, a história dos judeus na Segunda Guerra Mundial, dos poloneses, dos negros, dos índios aqui no Brasil. Sim. São histórias. Tem de fazer trabalhinho na escola Vai ter que agora fazer em trabalhinho. abril. Sim. São histórias de terror contra as pessoas. Sim. Muito bem. E o que ele fez? Ele cortou essa mulher em vários pedaços, em 12 pedaços, mandou um pedaço para cada família. Tio, por que em 12? Igual das tribos. Porque para chegar um pedaço da mulher em cada tribo. Por isso mesmo. Foi Ele terrível. pensou tudo isso. Pensou isso. É muita ruindade. Quando as pessoas viram aquilo, elas disseram: nunca houve um mal tão terrível como esse em nossa terra. Tá vendo que elas se assustaram? O mal estava dominando o coração de todo mundo. Ninguém conseguia resolver o problema. Não é verdade? Os benjamitas, homens maus. Homens violentos. Fizeram estupro. O levita com uma concubina. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Tio. Aí vai resolver a coisa de que forma? Mandando um pedaço da mulher para cada família. Como minha mãe fala, só Deus. Só Deus na causa. Só Deus na Mas causa. sabe o que acontece a partir daí? O que, tio? Tô até com medo de perguntar. Uma sangrenta guerra entre os irmãos. Começaram a guerrear, porque todos ficaram revoltados contra os benjamitas que fizeram aquilo com a mulher. Todos ficaram, todos os 11 irmãos, e começaram a reunir irmãos, famílias, guerreiros, e fizeram uma sangrenta guerra, uma guerra terrível. Eu li lá, o texto é grande, está lá em Juízes, capítulo 19, 20 e 21. 21 acaba. 21 acaba. É. Mas assim, uma terrível guerra. Tá? No final, depois de tantas guerras, no final, o autor do livro dos Juízes, que possivelmente é Samuel. Ô tio, Oi. já falou isso a outra vez. Falei? Acho que era Samuel. É Samuel mesmo. Tá? No final, quando ele registra um total de quê? 98 mil homens haviam morrido. Em quanto tempo? Rapidinho? Eu creio que essa guerra durou 2 meses e meio. Morreu mais do que com o Covid. Morreu mais do que com Covid. Porque Covid faz 1 ano, tio. Faz 1 ano e morreu 300 mil pessoas. É verdade, bem pensado. Tio, que Bem coisa pensado. horrível. Horrível. Não, na verdade, Covid no mundo inteiro morreu 3 milhões de pessoas. É verdade, tem razão. Morreu bem menos. Bem mais, né? Olha, mas eu fiquei assim, horrorizado com isso. Muito. Tá? Mas o autor escreveu essa história porque ele tinha uma razão para isso. A gente tem que tentar descobrir qual é a razão. Por que o autor escolheu uma história de terror desta, né? Muito bem, depois que os irmãos se uniram contra os benjamitas, destruíram eles, muitos perderam homens de um lado e de outro nessa guerra. Sempre assim, né, tio? Sempre assim, a guerra sempre mata muita gente. Sabe o que aconteceu? Os irmãos foram lá e queimaram toda a cidade dos benjamitas, toda a cidade de Gibeá, queimaram com fogo, mataram criança, mataram mulheres, mataram tudo. Tio, todo mundo que estava lá morreu? Sobraram 600 homens só. Foi que esconderam. Eles fugiram e esconderam. Quem mesmo que pôs fogo, tio? Os outros irmãos de Benjamim. As outras tribos. Eles continuaram fazendo mal. Ninguém resolvia o negócio ali. Por quê? Fala de novo. Porque naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E deixar as pessoas fazerem o que é certo aos seus próprios olhos é uma tragédia. Não vai
dar bom. Não, vai dar ruim, né, que eles falam? Vai dar ruim. É que eu tô sendo otimista. Ai, 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 essa é minha amiga Filó, né? Muito bem. Continuaram fazendo mal. Eles disseram, vamos acabar com os benjamitas, extinguir esses homens de nós. Acabar com eles, destruir. Não queremos mais nenhum benjamita. Mas lembra que Benjamim era filho de José, né? Filho de Jacó. Então, eles não podiam destruir simplesmente uma família, acabar com uma família. Aqueles 600 que sobraram. Aqueles 600 que sobraram. Então, como sobrou 600 homens, como é que eles iam casar com as mulheres? Não tinha mulher. Dos benjamitas. Tio, um lugar que só tinha homem. Só sobrou homem na cidade. Ficou mal. Olha só, as demais famílias ficaram com tanta raiva que disseram, nenhuma mulher de nossa casa, da nossa família, vai casar com homens benjamitas. Ficaram contra eles. Contra eles, vamos acabar. Olha, destruíram pela guerra, mataram mais de 98 mil homens, morreram, né, no total, destruíram a cidade, queimaram tudo e disseram, nossas mulheres não vão casar com esses homens. Os que sobraram, os 600. Tá E aí, passou o tempo, eles ficaram meio assim, como é que vai fazer? A gente não pode destruir, né? Não podemos destruir uma família. Mas nós fizemos um juramento. Ninguém de nós vai casar, nenhum de nós, dos 11, nenhum das outras famílias que não foram Benjamim, tipo Dan, Judá, Manassés, Issacar, nenhum de nós vai deixar que nossas mulheres, as filhas, as mulheres dessas famílias, casem com os benjamitas. Claro, eles são muito maus. Só que aí, se não tem casamento, como é que os benjamitas iam ter filhos? Como é que iam crescer a tribo? Como é que iam ter herdeiros? Tinham que casar. Mas era bom que não tivesse. Mas não funciona assim. Porque daí ia nascer só gente má. E a gente má nasce em todo quanto é lugar, o Filó. Tio, é verdade. Todo coração. Esse não era o jeito de resolver o problema. Tio, qual era então? Bom, o jeito de resolver o problema era, primeiro, o levita nem ter saído com a concubina. Tudo começou ali. Tio, mas agora já não tinha mais jeito. Depois, o levita não deveria, aqueles homens maus não deveriam ter pegado aquela mulher. Nunca, muito feio. Nunca. E depois, o levita não deveria ter cortado aquela mulher e mandado para as outras tribos. Sim, ficou Ele pior. deveria ter procurado, que você falou, a polícia, o juiz. Claro, todo mundo estava fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Tudo errado. E o povo não tinha que sair das suas casas e guerrear contra os benjamitas. Sim, matar todo mundo ali quase. Guerra entre os irmãos. Eles tinham que guerrear contra os filisteus, contra os midianitas, que eram pagãos, que iam atrapalhar a vida de Israel. Isso eles não fizeram direito, mas entre os irmãos eles brigaram. Porque eles faziam o que eles queriam. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Era assim. E aí, como é que faz? Se tem homem, não tem mulher, não tem jeito de ter filho. Não tem. O que falaram para os benjamitas fazerem? O quê? Olha, falaram o seguinte, vai ter uma festa e as mulheres vão sair para os campos dançando. Vocês se escondem. Quando elas estiverem no campo sozinhas, vocês vão lá, agarram elas e levam para suas casas. Falaram para eles sequestrarem essas mulheres, levarem para casa deles. Mas, tio, eu fiquei... eles iam pegar as mulheres à força. À força. Iam pegar à força. Mas elas não queriam, ficaram Mas com medo. eles iam pegar à força. Tio, não acaba nunca. A maldade continua. continua. Então, o autor que escreveu essa história terrível, mas ela existiu, porque está lá na Bíblia. Por isso que você está contando. Exatamente, por isso que eu estou contando. É uma história pesada para contar. A minha mãe nunca contou. Sua mãe precisa contar para você as histórias difíceis da Bíblia. Isso mostra o coração do homem. Mas o que o autor está querendo falar com essa história, que eu chamei a história do levita e da concubina? Ele está querendo dizer o seguinte, o que começou ruim terminou pior. Quando não há rei, quando não há uma liderança,
Quando não há a palavra de Deus no coração do povo, o que começa ruim termina pior. Porque naquele tempo cada um fazia o quê? Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Esse versículo que eu estou mostrando ali é o último versículo do livro dos Juízes. Olha lá. Eu vi, dei uma espiadinha. Lê comigo lá. Naqueles Naqueles dias dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Juízes 21, versículo 25. Muito bem, Filó, muito bem. Sim. Por que o autor escreve isso? Porque ele acreditava numa promessa lá em Deuteronômio de que um rei levaria o povo de Deus a cumprir a palavra, a viver bem. Ele acreditava, o autor dos Juízes, Samuel, acreditava. Então, o negócio estava bagunçado porque não havia rei. Mas agora ele achava que tinha um rei. Quem era esse O rei era Davi. Então, eu falo ali, o autor pensou que fosse Davi o rei, que arrumaria todas essas bagunças, todas essas coisas erradas. Mas ele se enganou, tio, porque Ele é um rei. até agora tem coisa errada. Pois é. Pois é. Você tem toda a razão. Davi e nenhum outro rei conseguiu acabar com a maldade no coração das pessoas. Nenhum mesmo. Tá? Por quê? Porque o coração é cheio de maldade. E um homem não trata o coração de outro homem. Né? Mas tem de ter algo para acabar com isso. O autor dos Juízes pensou que fosse um rei. Mas ele estava errado, o autor. Sim. Mas ele acreditava que era um rei. Quer dizer, ele estava esperando alguém fazer Estava esperando isso. alguém que resolvesse essa bagunça. Por exemplo, quando Adão e Eva pecam, eles viram a bagunça que eles fizeram, e aí Deus promete que mandaria alguém para resolver aquela bagunça. Falou, verdade. um descendente. E aí todos que vão passando na história vão esperando esse descendente. Samuel pensou que esse descendente fosse Davi. Entendi. Mas há alguns salmos que Davi mesmo declara que não é ele. Haveria um outro descendente. E Davi sabia, né? Davi começou a perceber que ele não ia resolver essa bagunça. Ele Olha, viu que a coisa estava difícil para nem ele. ele, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Fernando Henrique, nem Dilma, nem ninguém resolve essa bagunça. Por quê? Nem os pastores. Nem os pastores, porque o coração do homem É muito ruim. é muito ruim. Tá cheio de maldade. Mas há uma promessa que foi feita a Davi. Qual? Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, diz que haveria um rei, um descendente, que reinaria com justiça. E o profeta Isaías também diz que um dia viria de Sião aquele em que colocaria a palavra de Deus no coração do povo. Olha que coisa bonita, né? Que coisa maravilhosa. Que maravilha, esse dia vai chegar. Vai chegar, apesar da maldade ainda continuar existindo. E existe O que vai mesmo. acontecer com esse povo tudo ruim? Vão ser julgados diante de Deus, Filó. Pelas suas maldades. Não tem como esconder. Não tem como esconder. Apesar de que nós só não seremos julgados pelo que fizemos de errado, porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Sim, mas ele morreu no lugar, mas as pessoas, se não tem Jesus, vão ser julgadas, Se tio. não tem Jesus, vão Tem ser de julgadas. lembrar disso. E às vezes a gente quer fazer alguma coisa certa e não consegue, a gente tem que lembrar que só Jesus pode mudar nosso coração. É verdade. Só aquilo que eu chamei de quê? O rei justo e poderoso. Eu falo assim, eu termino dizendo, somente um rei justo e poderoso poderá fazer isso. Fazer o quê? Acabar com a maldade no pra sempre. Para sempre no coração do homem. Pra sempre. Não adianta tentar. Ele Não vai adianta. fazer
para sempre. Ele vai fazer para sempre. Ô tio, essas pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam ouvir que um dia um rei virá. Você sabe que nós vivemos dias difíceis. Por isso que eu tô dizendo, é urgente, tio. É Igual urgente. pronto-socorro, urgente. Urgentíssimo. Sim. Nós estamos vivendo dias de pandemia, em que as pessoas estão morrendo, ninguém sabe quem é culpado por isso, mas essa pandemia vai acabar e virar outra, porque essa já é a quarta que acontece no mundo. Tio, eu não lembro. Mas virá outras situações. Nós só vamos ter o problema, porque tudo isso vem do pecado. Nós só teremos isso resolvido quando Jesus reinar conosco para sempre na terra. Amém. Amém. Nós esperamos esse rei. O mundo está uma bagunça. Está uma bagunça. Cada um faz o que é certo aos seus olhos. E faz mesmo. Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. E a bagunça continua aumentando, assim como foi na história do levita e concubina. O levita fez o que era certo aos seus olhos. O quê? Saiu com uma concubina. Verdade. E terminou... Já tinha uma mulher. Terminou numa guerra sangrenta e terminou ainda com os homens lá, os benjamitas, sequestrando e forçando as mulheres inocentes. Foram lá e mataram também a concubina. Mataram a concubina, todo mundo. E o outro ficou dormindo, quer dizer, tá feia a coisa. Também. Na verdade, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Não havia rei em Israel. No mundo hoje, as pessoas fazem o que é certo aos seus próprios olhos. Porque não há um rei reinando. Mas não há um rei reinando no coração deles. Não há um rei reinando no coração. Mas um dia esse rei virá. Aleluia. Voltará e ele vai consertar todas as coisas. Amém. Amém? Amém. A história, ela é muito feia, cruel. Mas ela termina com esperança. Gente, eu fiquei alegre. Alegre. Por causa que ela vai ter um final feliz. Vai ter um final feliz. Mas, tio, Oi. Tô te lembrando. Tem de falar sempre que o final feliz é para quem entendeu que só Jesus no coração vai mudar isso. Somente para os filhos do rei. Assim mesmo. Aqueles que crêem em Jesus Cristo como seu Salvador único. É isso aí. Tá bom? Filó, eu preciso ir. Eu tô esperando a tarefinha. Tarefinha de hoje. Eu gostei muito da sua leitura. Foi? Poxa, eu achei muito boa. Vou dar mais uma leitura para vocês. Tio, tô praticando leitura. Tá praticando leitura. Mas se meu amigo não souber muito bem, não tem problema. Tá bom. Ele pode fazer como ele sabe, porque ele quis fazer. Eu vou querer que vocês leem Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 7. Bastante. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1. Atenção, a tarefinha é ler, a mamãe gravando, o papai gravando, alguém gravando, ou você pode ler fazendo uma selfie também, não tem problema. Fazer um vidinho. Apocalipse 21, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aê! Tá bom? Olha, não pode abraçar, né? Não, tio, não passando álcool em gel, não pode. Um abraço virtual, carinhoso para todos vocês, morrendo de saudade. Eu também, da nossa salinha. Tchau! Dá tchau para todo mundo aí, Filó. Tchau. Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela, mais uma vez junto com o tio Alisson. Oi, crianças. A gente está vendo o livro de Juízes e semana passada a gente aprendeu uma música que a gente fez sobre esse livro que fala do ciclo do povo de Israel, que sempre se repetiu, né? O povo de Israel sofria, mas desobedecia, por causa disso eles sofriam. E aí voltava tudo de novo, né? No começo. Quem lembra dessa música? Vamos, tio Alisson, cantar? Vamos lá. Vocês me acompanham nos gestos, eu sei que a tia Jaque já ensinou para vocês a letra e podem olhar aí a letra de novo para a gente cantar bem bonito. Vamos lá. Bem animado aí em casa, chama todo mundo para cantar com vocês.
povo de Israel se esqueceu de Deus, fizeram o que o Senhor reprovou, e por causa disso ele se enfureceu, nas mãos dos inimigos ele os entregou. O povo de Israel então clamou, e Deus os escutou. Então mostrou seu amor, enviou o juiz libertador. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou, e de novo pecou. Mais uma vez. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou, e de novo pecou. De novo. O povo de Israel se esqueceu de Deus, fizeram o que o Senhor reprovou, e por causa disso ele se enfureceu, nas mãos dos inimigos ele os entregou. O povo de Israel então clamou, e Deus os escutou. Então mostrou seu amor, enviou o juiz libertador. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou, e de novo pecou. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou, e de novo pecou. E de novo pecou, e de novo pecou. Que coisa feia, né, crianças? A gente viu como é que isso muitas vezes acontece na nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente passa por esse mesmo ciclo do povo de Israel, como a gente tem visto já nas nossas aulas até aqui de Juízes. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.